pessoal, aqui é o professor Paulo. Eu vou apresentar agora o primeiro slide do módulo 1 do minicurso de cálculo numérico. Tá? O título do projeto de extensão, que está cadastrado no CIEX da UFMT, é Minicurso para Estudantes de Graduação Interessados. Quem são os responsáveis por o minicurso é a aluna Débora, Sayuri e eu, professor Paulo. Vou pegar aqui a ponteira. Qual que é o objetivo desse projeto de extensão? Oferecer formação acerca de temas, conteúdos que não são encontrados no lugar das disciplinas obrigatórias do curso para fortalecer o processo de formação crítica dos estudantes. Quais os objetivos específicos desses minicursos? Né? São dois, né? O de cálculo numérico e o de lógica. Construção e socialização de diferentes saberes matemáticos, maior integração entre os estudantes das diversas áreas e etapas do curso, cumprimento das horas obrigatórias em atividades teóricas práticas, ampliar os conhecimentos matemáticos em assuntos e conteúdos que não são abordados nas disciplinas obrigatórias do curso, no nosso caso, curso de licenciatura em matemática, e oferecer minicursos introdutórios sobre o assunto, a lógica proposicional e cálculo numérico, para alunos de graduação, em cursos de áreas exatas, né, ciências exatas e interessados. Como que é a estrutura dos minicursos, né? O de lógica, que já foi, foram 4 módulos, né? Cada módulo tem uma carga horária de 5 horas e ao final dos 4 módulos tem 2 horas para fazer uma avaliação, né? O de cálculo numérico vai ter a mesma estrutura, são 4 módulos, esse que a gente está começando agora. Fonte de erros, módulo 1, módulo 2, raízes de funções, módulo 3, sistemas lineares, módulo 4, interpolação e ajuste de curvas. Cada módulo vai ter uma apresentação em PowerPoint, tem um PowerPoint para vocês baixarem, tem um texto, né, explicando, né, a questão dos conteúdos aqui dos módulos, e tem um teste para fazer no final. Então, todas as questões que vocês vão ter vai ser teste. Vocês têm que assinalar uma das opções, tá? E aí são 5 horas de cada módulo, e no final você tem uma prova com carga horária de 2 horas, que no total do minicurso, para quem conseguir terminar, né, ver as apresentações, fazer os exercícios, aí você vai ter um certificado com uma nota e com carga horária de 22 horas, tá? Com relação ao minicurso de lógica, foi oferecido em maio e junho de 2023. Aí foi feita uma inscrição no Google Forms e foi feita através da plataforma Moodle. Aí teve em torno de 45 dias para fazer o minicurso de lógica. Este cálculo numérico, a gente pretende ter mais ou menos uns 30 dias ou 40 dias para fazer. A gente vai começar agora em novembro e pretende colocar o prazo até dezembro, né? Então, abriu uma inscrição aí via Forms, né? Os inscritos vão ser cadastrados no minicurso, na plataforma Moodle. Eles terão acesso aos conteúdos e eles vão fazendo esses módulos, respondendo as questões. E ao final do período do curso, né, de 30 a 40 dias, vocês vão ter uma nota, né? E quem conseguir uma nota maior que 5 vai ter o certificado. O que a gente... para o curso de lógica não precisava de pré-requisito, né? Para o curso de cálculo numérico, a gente deseja que vocês saibam um pouquinho de regra de derivada, né? Cálculo diferencial integral, um pouquinho de sistemas lineares. Isso que é pretendido, então é desejável. Agora vamos para o módulo 1. Ó. O que o módulo 1 começa? Ó. Então, o minicurso é Introdução ao Cálculo Numérico, é uma introdução, né? O cálculo numérico corresponde à análise dos processos que resolvem problemas matemáticos por meio de operações aritméticas, o desenvolvimento de uma sequência de operações aritméticas que levem às respostas numéricas desejadas, o desenvolvimento de algoritmo, então a gente vai ter muito procedimento, muitas iterações, né? O uso de computadores para obtenção de respostas numéricas, o que implica em escrever um método numérico em programa de computador. Dá para usar o Excel, né? A gente não vai usar o Excel porque é introdução, mas se eu pegar um curso de cálculo numérico, a gente pode usar o Excel para fazer os cálculos, né? Ou outro tipo de programa também, mas vai ter que usar o computador. O cálculo numérico, a forma mais ampla, análise numérica,
não tem por objetivo obter uma solução exata do problema. Então, a gente não vai calcular a resposta exata. O objetivo é obter uma solução aproximada, mantendo em controle os erros associados a essa solução. Então, a gente acha uma solução aproximada e a gente controla as fontes de erro. Qual que é o objetivo do módulo 1? Né? Os objetivos. Introduzir técnicas numéricas para a resolução de problemas aplicados, identificar a qualidade da solução numérica avaliando se uma precisão pré-fixada foi atingida. Se a gente vai aprender a calcular essa questão de erro, tal, essas coisas nesse módulo. O que se espera para esse módulo? Obter respostas confiáveis para problemas matemáticos. No entanto, não é raro acontecer que os resultados obtidos estejam distantes do que se esperaria obter. As soluções numéricas dependem da qualidade do modelo matemático, assim como o próprio método utilizado para a sua solução. Existem vários métodos que resolvem o mesmo problema. Estudaremos alguns deles com o objetivo de comparar suas qualidades, falhas e aplicabilidade. É o que a gente vai fazer nesse mini curso. O módulo 1, né? Fonte de erros, né? Erros de modelagem e erros de resolução. No texto do módulo que vocês vão ter acesso, lá está bem mais explicadinho. Aqui na apresentação no PowerPoint está o básico, tá? Então aqui não dá para ver o básico, mas se vocês tiverem mais dúvidas, vão no texto, né? Que o texto está bem detalhado. Erros de modelagem. Devido às simplificações no processo de modelagem matemática de um problema, que muitas vezes são necessárias, podem ocorrer erros na representação do fenômeno de natureza que estivermos analisando. Os problemas ambientais geralmente são complexos e o modelo matemático é uma aproximação do modelo real, representado por expressões matemáticas que muitas vezes necessitam de algumas simplificações, para obter uma solução aproximada dos resultados em erros. Erros na fase de resolução. São erros devido ao fato de os equipamentos computacionais terem capacidade limitada para armazenar os dígitos significativos de valores numéricos, utilizados nas operações elementares de adição, multiplicação, subtração e divisão. A gente vai ver que, por exemplo, assim, o nosso equipamento, o computador, ele tem a questão da linguagem binária, né? E quando você vai converter para a base decimal, tem erro. Então, tem essas coisas que a gente vai analisar agora nesse módulo 1. Tem um problema, aí você tem a fase de modelagem, que é a fase de obtenção de um modelo matemático que descreve o comportamento do problema que se quer estudar. Aí cria-se um modelo matemático e aí você vai para a fase de resolução. O que é resolução? É a fase de obtenção da solução do modelo matemático através de métodos numéricos. E aí você tem a solução. Aí essa solução ela é viável, né? Ela está de acordo com o fenômeno estudado, essas coisas que a gente vê no cálculo numérico. E tem um exemplo bem simples de educação básica de queda livre, tá vendo? Então, movimento uniformemente variado em queda livre, né? Que eu tenho aceleração constante, e essa questão da aceleração que é algum dos problemas aqui de erros, né? Suponha que você está diante de um seguinte problema. Você está no último andar de um edifício que não sabe a altura, mas precisa determiná-la. Tudo que tem em mãos é uma bola de metal e um cronômetro. O que fazer? Então, você tem a bolinha de metal, o cronômetro e você quer saber a altura do prédio. Conhecendo a equação horária do movimento uniformemente variado, né, aqui que a gente chama de sorvetão na educação básica, então S igual a SO mais VOT mais A dividido por 2T ao quadrado. Como está em queda livre, os espaços a gente chamou de altura, né? E a aceleração a gente utilizou a aceleração da gravidade, né? Aqui tem os valores. Aí você deixa a bolinha foi solta do topo do edifício e marcou no cronômetro que ela levou 2 segundos para atingir o solo. Então você soltou, a bolinha demorou 2 segundos para cair. Utilizando aquela equação do slide anterior, com isso podemos concluir que a partir da equação horária aqui, a altura do edifício é 19,6. Então, substituindo lá o h00, a velocidade inicial 0, o tempo 2, a gravidade 9,8 dividido por 2, vezes o t ao quadrado 2, eu chego nesse 19,6. Isso que acontece? Então, no meu cronômetro eu marquei 2 segundos de queda. Essa resposta é confiável? Onde estão os erros, né? Erros de modelagem, resistência do ar, tem que desprezar. Velocidade do vento, despreza. Forma do objeto, no caso aqui é uma esfera metálica, então não tem tanto problema. E esses erros são associados em geral à simplificação do modelo matemático. Tá? Então esses erros aqui,
é com relação ao modelo. Erros de resolução, precisão dos dados de entrada, isso aí depende da pessoa que está marcando o tempo, né? Precisão da leitura do cronômetro, por exemplo, se não foi 2 segundos certinho, se foi 2,1 segundo, o que acontece? Ó? De 19,6 já vai para 21,6, já aumenta 2 metros, tá vendo? Então, uma diferença de 1/10 de segundo, eu já tenho 2 metros a mais na altura do prédio, um andar praticamente, né? Forma como os dados são armazenados, né? Então isso é na máquina, né? Operação numéricas efetuadas, quando o computador faz a operação numérica na base binária para decimal. Erro de truncamento, né? Troca de uma série infinita por uma série finita. Isso que a máquina faz, o computador no caso. Vamos falar um pouquinho de conversão entre bases aqui, ó. Então, binária para decimal. Ah, por que binária? Porque o computador, ele funciona, né? A linguagem do computador é 0 e 1, é binária. E o nosso sistema de numeração é decimal. Exemplo aqui, eu vou pegar o número binário 1101 e vou transformar ele para a base 10, ó. Contando aqui, ó. Aqui eu tenho 4 casas. Então, aqui é 2 elevado a 0, aqui é 2 elevado a 1, aqui é 2 elevado a 2, aqui é 2 elevado a 3. Ó. Então, esse 1 vezes 2 elevado a 3. Esse outro 1 vezes 2 elevado a 2. Esse 0 vezes 2 elevado a 1. E esse 1 vezes 2 elevado a 0. Ó. Fazendo a continha, aqui dá 8, aqui dá 4, aqui dá 0 e aqui dá 1. Somando dá 13. Então, esse número aqui, 1101, na base binária, é 13 na base decimal. A mesma coisa aqui para esse número binário, 11001 na base binária, vai virar 25 na base decimal. Isso da binária para decimal. Da decimal para binária, aí você tem um processo diferente, que é de divisão, né? Na conversão de um número escrito numa base decimal para a base binária, são utilizados os métodos das divisões sucessivas para a parte inteira e o método das multiplicações sucessivas para a conversão da parte decimal do número em base 10. Aí. E fala que é a parte fracionária, mas na verdade você divide, né, por 2, que na verdade é multiplicar por meio, a parte decimal, tá? Aí aqui a gente tem um exemplo, ó. Então ó, eu vou pegar aqui ó, o método das divisões sucessivas, parte inteira. Ó. Divide o número inteiro por 2, depois divide por 2 o quociente dessa primeira divisão, né, anterior. Aí repete-se o processo até o último quociente. Quando o quociente ficar 1, é sinal que acabou. Aí você lê de trás para frente. Ó. O número binário é então formado pela concatenação do último quociente com os restos das divisões, lidos no sentido inverso. Aqui fez uma forma de tabela. Ó. 13 dividido por 2 dá 6 e sobra 1. Vou pegar o quociente. 6 dividido por 2 dá 3 e sobra 0. Vou pegar o quociente. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Quociente de 1 para e o número binário de trás para frente, ó, 1, 1, 0, 1, que é o que a gente viu lá no slide anterior. Então, 13 na base 10 é 1, 1, 0, 1 na base binária. Agora para a parte decimal, depois da vírgula, né? Método das multiplicações sucessivas, a parte decimal do número. Multiplica-se o número, a parte decimal por 2. Na verdade, você divide por meio, né? Aí você multiplica pelo inverso e vai dar dividido, né? Vai dar multiplicado, né? O resultado, a parte inteira será o primeiro dígito do número da base binária e a parte decimal é novamente multiplicada por 2. A gente vai ver um exemplo aqui no próximo slide. O processo é repetido até que a parte decimal do último produto seja igual a 0. Aí o exemplo, ó, peguei o 13,25, né? O 13 a gente já fez a conversão no slide anterior, né? Da 1101. Agora vamos pegar o 0,25, ó. O 0,25 eu multipliquei por 2, na verdade eu dividi, né, por 2, dividi por, na verdade a gente dividiu por 2, né, aí a gente vira multiplicação, né, aí deu 0,50, aí esse 0 já é uma resposta, eu pego o 0,50 e multiplico por 2 de novo, aí deu 1, ó. Quando a parte decimal deu 1, você para, aí você tem o número binário na parte decimal, que é 0,1, aí 0,1 aqui, ó. Então, 13,25 na base decimal, né? É 101,01 na base binária. Ó. Até aqui a conversão. Aqui tem um exemplo que a Sayuri fez. Ó, ela fez com as divisões, ela não fez forma de tabela. 83 na base decimal vai transformar para a base binária. Ó. 83 dividido por 2 dá 41 e sobra 1. 41 dividido por 2 dá 20 e sobra 1. 20 dividido por 2 dá 10 e sobra 0.
10 dividido por 2 dá 5 e sobra 0. Lembra que o quociente tem que ser 1, né? Aí 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Aí o quociente é 1, aí você lê de trás para frente. Ó. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 83 na base decimal, para a base binária, é 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Tá? Aqui verificando a prova, né? Ó. Então, se você ver, são 6 números, né? Então, 1 vezes 2 a sexta é 64. 0 vezes 2 a quinta é 0, 1 vezes 2 à quarta é 16, 0 vezes 2 ao cubo é 0, 0 vezes 2 ao quadrado é 0, 1 vezes 2 elevado a 1 é 2, 1 vezes 2 elevado a 0 é 0. Somando aqui, ó, 64 com 16 vai dar 80, né? 80 mais 2, mais 1, 83. Aí está feita a conversão aí de 83 na base decimal para a base binária. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Agora vamos falar de arredondamento, como que a máquina funciona, né? Então, arredondamento é a aritmética do ponto flutuante. Ó. Um número é representado internamente em um computador ou máquina de calcular através de uma sequência de impulsos elétricos, onde são dois estados, 0 ou 1. Ou seja, os números são representados na base binária, como eu já tinha falado. De maneira geral, um número x é representado pela base beta. Então, como que você escreve um número? Então, ele é positivo ou negativo. Então, d1 sobre b, beta, mais d2 sobre beta ao quadrado, d3 sobre beta ao cubo, mais dt sobre beta elevado a t, be. Aqui é a base, tá? Onde, o que é o DI? Ó? São os números inteiros contidos no intervalo. De 0 menor a DI, menor que beta menos 1. Tá? Então, se eu pegar a base decimal, então vai ser 10 menos 1, vai ser de 0 a 9, certo? Se eu pegar a base binária, vai ser o quê? Até 2, né? Então vai ser 2 menos 1, vai ter entre 0 e 1. O E representa o expoente do beta e assume os valores no intervalo de I a S, onde o I e o S são inferior e o superior da variação do expoente. Então, o expoente na base, vou pegar na base decimal, né? É de 0 a 10, né? De 0 a 9, né? Se eu contar, vai dar 9. Aí, aqui eu peguei o 3.987 na base 10, ó. Aí eu coloquei aqui nessa anotação aqui, ó. Aqui fica meio o vídeo da gente, mas aqui vocês olhando, vocês podem ver que quando você multiplica por 10 elevado a 9 aqui, ó, aqui vai dar 3, 10 elevado a 3, 3.000. Aí quando você 10 elevado a 9 aqui, né, vai ficar, ó, 9 menos 7 vai ser 2. Aí 9 vezes 10 ao quadrado, 900. Aí 10 elevado a 9 dividido por 8. Aí vai dar 10 elevado a 1. Vezes 8 vai dar 80, né? Aí vocês vão ver que está escrito aqui o número. Aí vai falar da mantiça aqui, ó. Essa parte que está entre os colchetes, ele chama de mantiça. E é a parte do número que representa seus dígitos significativos. E T é o número de dígitos significativos do sistema de representação, comumente chamado de precisão da máquina. Um número real x no sistema de aritmética de ponto flutuante pode ser escrito na tabela da forma. Presta atenção que o número real aqui ele pode ser em qualquer base, tá? A gente pensa só que na base 10, porque o nosso sistema de numeração é 10, ó, mas pode ser base 2, base 3, ó. Aí ele vai ser 0,d1, d2, d3, d4, assim, ó. E aí o b elevado ao e, que é o limite inferior e superior da base que você está usando. O que tem aqui de restrição? Ó? O D1 tem que ser diferente de 0, pois é o primeiro algarismo significativo de x. Então aqui tem o primeiro algarismo significativo de x, tá? Agora, erro de arredondamento. Isso geralmente a gente usa para dar nota, né? Ó, dizemos que um número x foi arredondado na posição n se todos os dígitos de ordem n mais 1 são desprezados da seguinte forma. O dígito de ordem n é acrescido de uma unidade, n mais 1, se ele for maior ou igual a 5. Caso contrário, o x é representado apenas como número n, a n dígitos iniciais. Exemplo, o número x aqui, 0,123577. Usando a regra de arredondamento anterior, obtemos o número x' arredondado para a quarta casa. Então, a quarta casa é 5, tá vendo? Decimais da seguinte forma. Como a quarta casa é 5, então se é maior ou igual a 5, eu acrescento 1. O 5 vira 6, ó. E aqui está arredondado na quarta casa, foi para 6.
Outro exemplo, agora outro número, ó, x igual a 0,123343. Usando a regra de arredondamento anterior para obter o x', para a terceira casa. A terceira casa é 3 aqui, ó. Então é menor que 5. Se é menor que 5 não muda. Então fica x', 0,123. Ó. Eu não acrescentei 1 porque não passou de 5. Tá? Essa é uma regrinha de arredondamento. Agora vamos falar de erro absoluto. Ó. Erro absoluto é a diferença entre o valor exato de um número x e seu valor aproximado x barra, obtido a partir de um procedimento numérico. Então essa diferença do valor exato do número menos o valor aproximado. Aí você vai ter o erro absoluto do x aqui no caso. Em geral, apenas x é conhecido, e o que se faz é assumir um limitante superior ou uma estimativa para o módulo do erro absoluto. Então você coloca um erro aqui, uma porcentagem. Quantos por cento eu posso ter de erro para se aproximar do valor exato, né? Exemplo, por exemplo, sabendo-se que o π está no intervalo de 3.14 e 3.15, tomamos para π um valor dentro desse intervalo. Então vamos supor que o π está nesse intervalo. O que teremos aí de erro absoluto, né? Como ele está dentro desse intervalo, é a diferença entre esses extremos aqui, ó, o superior e o inferior. Então, o erro absoluto aí de x ó, vai ser 0,01, um centésimo, né? O exemplo B, ó. Seja x representado por x barra, então aqui é o valor aproximado, ó, 2112,9, de forma que o erro absoluto, o módulo do erro absoluto, ele é menor que 1/10. Então, o que a gente pode escrever? Então, ele pode ser 1/10 para mais ou 1/10 para menos, porque aqui está em módulo, tá vendo? Pode ser para mais, então fica 2113. Pode ser para menos, que fica 2112,8, que é o que está aqui. Isso é erro absoluto. O erro absoluto não é suficiente para descrever a precisão de um cálculo. Daí a maior utilização do conceito de erro relativo. O erro relativo ele já dá uma precisão maior, né? Dá mais utilidade aqui. Ó. O que é erro relativo? O erro absoluto é dividido pelo valor aproximado. Então, o que eu faço? Eu pego o erro relativo e divido pelo valor aproximado. Então, erro relativo, tá? Aí é o erro absoluto de x dividido pelo valor aproximado de x. Ó. Eu fazendo isso, eu vou ter o erro relativo. O erro percentual é só pegar o erro relativo e multiplicar por 100. Vamos ver exemplo aqui. Exemplos aqui, ó. Por exemplo, eu tenho que o x é representado pelo x, ó, o x aqui aproximado de 2112,9. E de forma que o erro absoluto aqui de x é 1/10, tá? Podemos dizer que, então a gente sabe que ele pode ser 1/10 a mais, 1/10 a menos, como a gente viu no exemplo no slide anterior. Agora eu pego o erro absoluto, né, que é a diferença entre eles, e divido pelo valor aproximado. Ó. Aí eu tenho esse valor de erro relativo aqui, 4,7, 10 a menos 5 de erro. Se eu multiplicar por 100, fica erro relativo percentual. Fica erro percentual, tá vendo? Então, qual que é a precisão desse valor? Ó? Então, eu tenho aqui 0,0047. Isso aqui é o erro, né? É bem pequenininho o erro aí com relação a esses dados. Agora vamos pegar outro exemplo, o y, ou seja, o y representado por o valor y barra, aproximado 5,3. O erro absoluto de y é mais ou menos, né, módulo, né, de 0,2. Então é 0,2 mais para cima e 0,2 menos para baixo. Então, para cima 0,2,5,5, para baixo fica 5,1. Aí qual que é o erro relativo? É a diferença desses extremos, que é 0,2, né, dividido pelo o erro aproximado. Aí dá isso daqui, 3,77, 10 a menos 2. Se eu multiplicar isso por 100, vai dar o erro percentual. Ó, e vai dar 3,77%. Então, esse valor aqui, ó, ele tem um erro de quase 4%. Tá? Aí depende muito do fator limitante. Né? Ó, aqui tem as referências que a gente está utilizando para esse curso e aqui tem o e-mail de contato. Eu espero que vocês olhem os textos, vejam, façam os exercícios e respondam as questões desse módulo. Até o próximo.